Olá a todos. Na presente aula nós damos início ao estudo da optoeletrônica e da fotônica. É um campo de estudos que se preocupa com a geração, detecção e controle da luz, isso normalmente através de dispositivos semicondutores ou de combinações entre semicondutores dielétricos e metais. E também envolve a manipulação, transmissão e armazenamento da luz. Você pode, em uma estrutura fotônica, buscar chaveamento, amplificação de sinais, etc. A fotônica ela se preocupa com a manipulação do fóton de tal maneira a eventualmente não só a transmissão de dados na comunicação, como também eventualmente no futuro substituir os elétrons ou a eletrônica pelo fóton na computação, inclusive para a computação quântica, que seria uma aplicação ou é uma aplicação ainda em estudos, ainda incipiente, né? Nós já temos um know-how de como fazer as coisas em eletrônica e como fazer circuitos integrados utilizando os elétrons. Quanto à fotônica, ainda há muito por fazer, há muita coisa para ser desenvolvida nesse momento. Então, a fotônica ela se preocupa com isso, com o controle, com o processamento, com o guiamento de fótons. Os principais dispositivos que nós temos envolvendo toda essa área são os geradores, LEDs e lasers. Existem ainda fontes térmicas, por exemplo, né, mas os principais são os LEDs e os lasers. Os fotodetectores, que podem ser utilizados para tanto detecção de sinais de comunicação ou para fazer sensoriamento do nível de luz, fotoresistores, coisas do tipo, que envolvem detecção de luz, amplificadores óticos, chaves óticas, você pode incluir uma série de outros dispositivos aqui, chaves óticas, etc. E os guias de onda óticos que permitem a você confinar a luz em um circuito óptico e transmitir a luz de um ponto para outro, como é o caso da fibra ótica. Então você tem diversos tipos de guias de onda óticos com as mais variadas aplicações, seja para fazer circuitos pequenos óticos em que o fóton a luz se propaga de uma região para outra, ou então você dentro do circuito, claro, ou então você está pensando em longas distâncias. Essa é a ideia central desse campo de estudos. Então, em essência, existem alguns momentos em que a optoeletrônica e a fotônica até se confundem, são áreas muito próximas e é importante notar que todo o desenvolvimento da optoeletrônica tem permitido, por exemplo, a substituição de lâmpadas tradicionais, praticamente que eu creio que até seja hoje nem mais permitido a fabricação de lâmpadas incandescentes, exceto em aplicações especiais, por lâmpadas de LED, por sistemas emissores de luz com diodos. E esse trabalho, esse esforço no desenvolvimento de novos materiais, de novas configurações, de novas técnicas de fabricação, foi não tanto tempo atrás assim premiado com o Prêmio Nobel de Física. O de 2014 envolve justamente o desenvolvimento dos LEDs emissores de luz nos comprimentos de onda do azul e de luz branca também, que aí envolve uma geração de luz em amplo espectro. Então essa é a ideia central aqui da optoeletrônica. Eu vou fazer uma recapitulação breve dos principais conceitos, né, do fóton e a sua interação com a matéria. Para isso eu vou colocar os slides aí. Espero que a gente consiga ter uma visão geral. Então, basicamente, o fóton é aquela quantidade mínima, é o quantum de energia do campo eletromagnético. Então, a luz, ela, assim como qualquer coisa na mecânica quântica, ela está sujeita à dualidade onda-partícula, e quando ela interage com a matéria, quando o campo eletromagnético interage com a matéria, ele tipicamente tem esse comportamento de partícula, que transporta para uma dada frequência ômega um pacotinho de energia, né, o caso fóton, de magnitude h cortado ômega, ou seja, a constante de Planck reduzida vezes a frequência angular temporal daquela luz.
E ainda a luz transporta momento linear P na forma do H cortado vezes o vetor de onda K. E o vetor de onda K é o número K, é o número de onda, ômega sobre C, e ainda vezes a direção de propagação N. Esse Nzinho aqui é um vetor unitário. Tá? Então isso aqui é essencialmente as principais quantidades que o fóton transporta, adicionalmente ao seu momento angular. O momento angular intrínseco do fóton é 1, ou seja, o spin do fóton é 1, que corresponde às projeções possíveis mais 1 e menos 1. Por uma razão aí que envolve o fato do fóton não ter massa de repouso, a projeção do spin zero, que poderia ser para uma partícula de spin 1 massiva, é proibida para o fóton. Isso se reflete no fato de que o fóton ele só tem duas polarizações permitidas que são perpendiculares à direção de propagação, perpendiculares ao n. Então esse mais 1 aqui corresponde à polarização circular direita e esse menos 1 corresponde à polarização circular de mão esquerda. Então, o momento angular total de um fóton é a soma do momento orbital mais o spin, e existem hoje pessoas estudando e trabalhando com técnicas de manipulação da luz de modo a colocar momento angular orbital também para feixes ópticos. Isso é possível de ser feito também. Mas o intrínseco, que corresponde à polarização, tem a ver com a polarização, só pode ter essas duas projeções, mais 1 e menos 1, que corresponde às polarizações circular direita e esquerda. A luz interage com a matéria, podendo ser emitida ou absorvida, isso a gente sabe. Existem três processos fundamentais: o processo de absorção, o processo de emissão espontânea e o processo de emissão estimulada. Quando você usa a álgebra de criação e aniquilação dos operadores bosônicos, esses dois processos aqui eles aparecem de forma combinada, de forma conjunta. Tá? Então, eu creio que seja possível só fazer uma recapitulação para vocês aqui desses operadores. Então, vejam só, se nós voltarmos aqui para o quadro, lembre que existe um operador, que é o operador A. Esse operador ele pode criar um fóton de vetor de onda K e projeção do spin alfa. Então, esse K é o vetor de onda. Sempre lembre que ele é o momento sobre a constante de Planck e que ele é, portanto, basicamente dado pelo número de onda K na direção de propagação da onda, e o K é ômega sobre C na direção de propagação da onda N. O alfa pode admitir duas polarizações, né? A polarização 1 e a polarização 2. Tipicamente se usam as polarizações circulares para descrever, mas eventualmente você poderia usar outra polarização qualquer. E aí, em essência, você vai ter ou mais 1 ou menos 1 para polarização circular, ou poderia ser vertical e horizontal, se você estiver usando outra referência de polarização linear, por exemplo. Mas a polarização linear é uma... Eu derrubei um objeto aqui, um apagador. A polarização linear ela é uma combinação de polarizações circulares. Então, essencialmente, você pode usar polarização circular. Então, esse cara aqui é um operador de criação, de aniquilação, desculpa. Aniquilação de fóton. Aniquilação de fóton com os números quânticos K e alfa. Né, esses números aqui. Só lembrando que uma vez que você tem o vetor K, você tem o módulo dele, que é o número de onda, e automaticamente isso é proporcional à frequência. Então esse cara aniquila um fóton, enquanto que o seu transposto conjugado é o operador de criação. Então, criação de um fóton com esses números aí, de fóton K alfa. O operador número é o produto dos dois, né? O produto desses dois vai me dar um operador de número, que opera sobre um estado K alfa. Então, no espaço de Hilbert, ou melhor, no espaço de Fock, que envolve número de fótons,
eu posso dizer o seguinte: se eu tiver um estado quântico de n fótons com o vetor de onda k na polarização alfa, eu posso tentar aniquilar um fóton e eu vou ter como resultado nk alfa dentro de uma raiz quadrada, é o número de fótons daquele estado, e o estado fica suprimido de um fóton porque simplesmente eu aniquilei um fóton desse sistema. Já o processo de criação de um fóton, ele vai produzir o quê? Vai produzir um fator de proporcionalidade que depende do número de fótons mais um e vai adicionar um fóton àquele estado, vai criar um estado com um fóton a mais. Então é isso que acontece quando você opera com esses operadores de criação e aniquilação. Tá? O operador de aniquilação, você veja, ele é proporcional à raiz quadrada do número de fótons já presente no sistema. Isso aqui é o número de fótons presentes. E vai produzir um estado com um fóton a menos. Então você perceba que se você não tiver nenhum fóton no sistema, se o estado é o vácuo daquele tipo de fótons, então tentar aniquilar vai produzir proporcionalidade com zero fótons. Eu tinha zero, tentei aniquilar um. Como é que eu vou aniquilar um estado que já não tem nenhum? Então não tem como criar o estado de menos um fóton. Não faz sentido menos um nesse caso. É número, né? Número tem 0, 1 ou 2 ou 3 ou qualquer número positivo de fótons. Então veja só, a absorção de fótons, né? Se eu aniquilo um fóton é porque alguém absorveu aquela energia. A absorção de fótons, ela se dá sendo proporcional ao número de fótons. É proporcional ao n. Se não tiver nenhum, não ocorre absorção, não ocorre aniquilação. Tá? Já o outro processo, que é o processo de criação de um fóton, seria, por exemplo, quando o sistema decai, ele emite um fóton, cria um fóton a mais no sistema que já tinha n. Vai ter n mais 1. Isso é proporcional ao número de fótons mais 1. O que significa esse mais 1 aqui? Bom, primeiro, esse processo aqui, dependente desse n, é o que a gente chama de emissão estimulada, porque quanto mais fóton tiver, mais provável é a criação de mais fótons. Tá? Olhando só para a parte fotônica aqui, a parte dos fótons. Mas, eventualmente, não tem nenhum fóton aqui. Digamos que tenha 0 fótons aqui. Colocar 0 no lugar aqui não tem problema. Eu vou criar o estado de um fóton e com um fator raiz quadrada de 1. Então, eu posso criar um fóton, mesmo que não tenha nenhum. E isso pode ocorrer num sistema em que, por exemplo, o sistema material está num nível excitado de energia, de maior energia, tem um nível disponível embaixo e espontaneamente, com uma certa probabilidade, o sistema decai lá para baixo, emitindo um fóton. Então, esse aqui é responsável pela absorção, é o termo que vai entrar na absorção, e esse aqui é o termo que entra na emissão. E ele já contabiliza tudo. Ele contabiliza a estimulada e a espontânea. Essa aqui é a estimulada, porque se já tem N fótons, o seu processo vai ser mais favorecido ainda. Mas esse 1 aqui sempre está presente, porque você pode ter um decaimento espontâneo. Isso pode ocorrer num sistema de fótons aí. Bom, se eu fosse descrever isso aqui na forma de um hamiltoniano, vejam só, eu poderia descrever esse hamiltoniano da seguinte maneira. Eu teria um sistema 2 níveis, tá? Para simplificar aqui, vamos considerar um sistema de 2 níveis. E2 maior do que E1, tá? Cuja diferença corresponde à energia do fóton, H cortado ômega. Esse hamiltoniano ele poderia ser escrito como E1 vezes os operadores de aniquilação e criação, que nesta ordem produzem o operador de número no estado 1. Esses caras aqui são fermiônicos, então o C Dagger
Os estados J-ésimos são fermiônicos, por princípio aqui, são que descreve os elétrons, por exemplo, mais E2, a probabilidade de ocupação no estado 2, mais o número de fótons, ou seja, H cortado ômega, A Dagger. Eu vou suprimir os rótulos aqui simplesmente correspondendo à polarização. Suponha que já tem uma polarização conhecida ou está somado sobre polarizações, mas enfim. Tá? E aí eu tenho os processos de transição. Vou usar a letra gama aqui. Se, por exemplo, o sistema vai do nível 1 para o nível 2, ele transita naquele sentido, o que eu tenho que fazer é absorver um fóton. Então, eu preciso absorver um fóton, ou seja, aniquilar um fóton, mas a partícula ela tem que ser aniquilada do estado 1, tem que ser aniquilada daqui e levada para o estado 2, e criada no novo estado, no estado 2. Então, eu tenho esse processo aqui. Mas também tem a volta, né? A volta é o elétron está aqui no estado 2 e ele decai para o estado 1. Então, ele emite um fóton. Então, é necessário que ele crie um fóton, que ele liquide o elétron do estado 2 e crie esse elétron de volta para o estado 1. Então, eu tenho que aniquilar no 2 e criar no 1. E a constante de proporcionalidade, por conta da emiticidade necessária do hamiltoniano, tem que ser o gama complexo conjugado. Quem tiver maiores interesses nesse tipo de estudo aqui, eu sugiro que você procure por modelo de James-Cummings. Isso tem a ver com esse modelo. Você pode mapear isso aí para um sistema de spin meio acoplado a fótons, acoplado a bósons. É uma área também de modelos em estudo, não existem soluções exatas fechadas, até onde eu sei. É um modelo simples e bastante complexo do ponto de vista matemático. Embora simples na intuição, na análise, tá? Claro que você não tem um único tipo de fóton e o sistema não é só de dois níveis, porque tipicamente aqui você vai ter uma banda e aqui você vai ter outra banda. Então, tipicamente, você não tem só dois níveis, você tem bandas de energia. Tá? O detalhe importante é que se você quiser calcular as taxas do sistema, você pode usar a chamada regra de ouro de Fermi. Na regra de ouro de Fermi, veja só, ela diz que de um estado inicial para ir para um estado final, a taxa, ou seja, transições por segundo, a taxa de transições, taxas de transição, transições por segundo, isso é dado por 2π sobre o H cortado de Planck, o módulo do hamiltoniano ensanduichado entre o estado final e inicial, módulo quadrado, isso é na ordem mais baixa do processo. A regra de ouro de Fermi, você pode criar ordens de aproximação maiores, isso aqui é a mais baixa, e você vai ter uma delta de Dirac de conservação de energia, que corresponde a delta de EF menos EI, ou seja, a energia do estado final e inicial tem que ser iguais, caso contrário, a delta de Dirac dá zero. Né? Então, você precisa que isso seja igual, energia inicial igual a final. Então, por exemplo, para você ir do estado 1 para o estado 2, veja só, a taxa de transição vai corresponder a 2π sobre H cortado, isso é importante, ir de 1 para 2. Isso vai ser 2π sobre H cortado, é a constante que está aqui. Quem tem que ser o estado inicial? Tá? Tem que ser o elétron no estado 1. Tá? Só que eu vou ter no estado 1 o elétron e eu tenho que ter isso aqui multiplicado pelo número de fótons. Tá certo? Então, isso aqui multiplicado pelo estado correspondente ao número de fótons. Esse é o estado do sistema inicialmente. Tá? Então, tem n fótons
E qual que é o estado final? Então, nesse primeiro processo, eu vou colocar assim, ó, processo de absorção. Absorção. Quem é o estado inicial? É o estado de o elétron no nível de energia 1, senão ele não vai absorver. Se ele já está lá em cima, não tem como ele ir para mais para cima ainda, no caso de 2 níveis, no caso simplificado, vezes n fótons. Já o estado final é o estado que tem o elétron já no estado 2 e os fótons n-1, né? Porque eu absorvi um fóton, então tem que ter n-1 fóton. Se eu quero absorção, quero considerar absorção. Então, fazendo as contas, veja só, Wi desse estado inicial para esse estado final vai corresponder a 2π sobre h cortado. Coloca isso no sanduichinho aqui, com o hamiltoniano. Quem que aniquila fótons é só esse termo aqui, porque esse aqui aniquila cria, é número, então não importa. Eu tenho a projeção sobre dois estados de números diferentes, e eles são ortogonais. Então, o único que conecta n com n-1 é esse cara daqui. E esse cara daqui vai produzir 2πh cortado, que já está ali. A aniquilação de um fóton me dá um fator de raiz de n, só que fica ao quadrado. Então, o A é a raiz de n, em módulo ao quadrado, isso aqui vai me dar n. Então, n fótons, naquela frequência ômega, é claro, que essa é a frequência do fóton, vezes essa constante módulo de gama quadrado, módulo da constante gama ao quadrado, mas para que eu aniquile o elétron no estado 1, eu preciso da função Fermi-Dirac, que corresponde ao número de ocupação, isso aqui corresponderia ao N1, né? Corresponderia ao número de ocupação do estado 1. Né? Então, é a distribuição Fermi-Dirac do estado de energia 1, e para que ele vá para o estado 2, esse operador de criação no estado 2 vai verificar se lá já não tem um elétron. Se tiver um elétron no estado 2, dá zero. Né? Então, isso aqui é 1 menos a probabilidade de ocupação no estado 2. É a Fermi-Dirac no estado 2. Então, essa é a equação para o processo de absorção. O que é que muda quando você vai tratar da emissão? Quase nada. Tá? Emissão. Você vai trocar o estado inicial por 2 com n fótons e o estado final por 1 com n mais 1 fótons, mas ao final das contas o seu cálculo vai produzir aqui, não sei se está dando para enxergar essa equação aqui, vai produzir aqui tudo igual, só que com n mais 1. O 2π sobre h cortado, o módulo do gama quadrado, só que aí você vai ter as probabilidades também trocadas, F2 vezes 1 menos F1. É isso. Você vai, na verdade, aqui ter a taxa de ocupação do estado 1 e aqui você vai ter a população do estado 2, a emissão. Então, em essência, é isso que acontece quando você trata a radiação nesse problema. Tá? É importante você perceber o seguinte, olha, existe uma constante que é 2π sobre h cortado, módulo de gama quadrado, que é essa constante de acoplamento entre os fótons e os elétrons, que é universal, não importa se está absorvendo ou emitindo. Isso aí, essa taxa de base universal é o que a gente vai chamar de W12, tá? Nas contas que vêm na sequência. Um outro detalhe importante é que se você estivesse referindo, por exemplo, a um processo de dipolo elétrico, esse gama, essa constante gama, ela deve ser proporcional a alguma coisa como a integral de volume da função de ondas do estado 2, complexo conjugado, que é uma função de x, y, z, vou colocar só x aqui para simplificar a notação, vezes alguma coisa que é proporcional ao deslocamento do elétron, x, vezes φ1 de x, dx, ou dv aqui. Só lembrando, né, a interação de dipolo elétrico tem uma energia potencial
que é igual a menos o valor da carga, vezes o vetor de posição, produto escalar com o campo elétrico. Como a carga é o elétron, isso aqui fica um mais, né? Você vai ter algo parecido com isso, algo proporcional a isso. Então, esse gama, em essência, aqui entra o fóton, né? É o campo elétrico quantizado, e aqui vai entrar o R, que está aqui representado pelo X. Então, esse é típico fator energia potencial. Esse gama é proporcional a alguma coisa assim, nessas interações da radiação com a matéria. As constantes de acoplamento, elas dependem dos orbitais atômicos, dependem, claro, da radiação também. Aqui, no caso, o acoplamento na forma de polo elétrico. Bom, pois bem, eu creio que seja possível voltar para os slides para que a gente possa discutir agora mais rapidamente, por exemplo, de onde vem a lei de Planck, numa análise que é obtida ou foi obtida sem utilizar nenhum tipo de formalismo de segunda quantização, de operadores de criação e aniquilação. Então, existem esses três processos, supondo o sistema de dois níveis. Se o elétron estiver no nível mais baixo, ele pode encontrar um estado vazio de maior energia. Se ele encontrar esse estado, ele absorve um fóton e vai para lá com uma certa probabilidade. Então, se tinham 3 fótons, sobram 2, porque absorveu um, né? E naturalmente tem que conservar energia. Aqui, veja só, se eu olhar para o sistema eletrônico, o elétron com energia E1, ele absorve um fóton, então ele ganha essa energia indo para o estado de energia E2. Então, a energia E2 tem que corresponder à energia E1 do elétron original, mais a energia do fóton que ele roubou. Os outros 2 fótons aqui mostrados, eles continuam presentes, então essa parte da energia está automaticamente conservada. Então eu tenho aqui a energia do estado inicial mais o fóton inicial que foi roubado tem que ser igual à energia do estado 2, o que significa que o delta de energia tem que ser igual à energia do fóton para que ocorra a absorção. Conservação de energia teria que conservar momento linear, momento angular, todas as quantidades físicas que a gente conhece também para que esse processo ocorra, de alguma forma, teria que ser levado em conta. Mas aqui eu vou olhar só para o aspecto energia. Existe a emissão espontânea, que é aquele fator 1 que aparece quando você aplica o operador de aniquilação, em que se o estado 2 estiver ocupado, o elétron ele pode liberar um fóton e voltar para esse estado fundamental que tem que estar vazio para que ele possa voltar para lá. Né? Então, em essência, eu tinha uma energia E2, não tem fóton nenhum no sistema, suponha, por simplicidade, que não tenha fóton nenhum, mesmo que não tenha fóton nenhum, isso pode acontecer, existirá uma probabilidade de que esse elétron caia para o estado fundamental, emitindo um fóton, então o final do processo é o estado 2 menos a energia perdida para o fóton é igual ao estado final do elétron, que é o estado 1. Então, necessariamente, você vai ter H cortado ômega igual a E2 menos E1. Novamente, é a questão da conservação de energia. Das equações que eu coloquei no quadro, para as taxas, eu omiti as deltas de Dirac de estado inicial e final, né? Mas eu preciso, na hora, olhar certinho o que é estado inicial, o que é estado final. Então, veja aqui, ó. Quem é o estado inicial? É E2. Quem é o estado final? É E1 mais H cortado ômega nessa emissão espontânea. Aqui, na absorção, quem é o estado inicial? É E1 mais H cortado ômega daquele fóton, mais NH cortado ômega dos outros fótons que teria presentes aqui. N fótons presentes aqui. E o estado 2 seria quem? O elétron no estado 2 mais N-1 fótons aqui, né? Teria de energia H cortado ômega. Mas a diferença de energia do sistema de fótons é só H cortado ômega que foi absorvida pelo sistema eletrônico. Então, decresce um quantum na radiação e cresce o nível de energia do sistema. Aqui, decresce o nível de energia do sistema e cresce um quantum de energia no sistema fotônico. A emissão estimulada é
similar ao processo de emissão espontânea, em termos de você transitar de um nível de maior energia ocupado para um estado de menor energia vazio, só que aqui é estimulado pela presença de N fótons, você vai ter N fótons no início e N mais 1 fótons no final. Então a energia que é perdida pelo sistema material é ganha pelo campo de radiação. Tá? O detalhe é que na emissão estimulada, quando ela ocorre, a probabilidade de emissão é amplificada pelo fator N, que a gente viu, e o fóton emitido tem a tendência de estar coerente em fase com a radiação já presente. Então, ele vai ser emitido na mesma frequência dos fótons que já estavam lá presentes. Essa é a ideia. Bom, um aspecto importante quando se trata, por exemplo, da análise de fontes de radiação, fontes térmicas e tudo mais, é a chamada lei de Planck. E a lei de Planck aqui vai considerar um sistema de 2 níveis, né, igual ao dessas figuras aqui. Tá? Então, imagine por simplicidade um sistema de 2 níveis, está em equilíbrio térmico. Então, o número de absorções tem que ser igual ao número de emissões por unidade de tempo, para que você tenha equilíbrio. Caso contrário, imagine um sistema que tem uma certa energia e ele absorve mais energia do que ele devolve, ele vai ganhar energia, vai subir a temperatura. A temperatura é uma medida de energia média. Se, por outro lado, ele emitir mais do que absorver, ele vai estar perdendo energia, que significa que a temperatura reduz. Então, num sistema bem simplificado, se você imaginar que o nível de energia superior em relação ao nível de energia inferior, ou seja, a relação de populações ocupando os níveis de energia superior e inferior, são dadas, essa relação é dada por fatores estatísticos de Boltzmann, por probabilidade de ocupação em uma distribuição de Boltzmann, você vai ter que N2 é proporcional a N menos beta E2, ou seja, o beta é o recíproco da temperatura e E2 é a energia do estado 2, que é maior do que a energia do estado 1. E a probabilidade de ocupação do estado 1 é proporcional ao fator de Boltzmann com a energia daquele estado E1. Como o E1 é menor, desculpa, do que o E2, e desculpa, como a energia E1 é menor do que E2, essa exponencial de baixo é maior do que a de cima, ou seja, num estado normal, a população de menor energia é maior do que a população de maior energia. A gente vai ver para frente que para você obter um laser, você tem que conseguir uma condição de inversão dessas populações. Tá? Em equilíbrio térmico, você tem essas populações normalmente ordenadas de tal maneira que os estados de menor energia têm maior número de ocupação do que os estados de maior energia. E se nós fizermos essa continha básica, a gente chega à conclusão de que a relação de populações é igual a esse fator aqui, exponencial de menos beta H cortado ômega, que é simplesmente a diferença de energia entre os dois níveis e que é a energia do fóton. Agora, para que eu atinja o equilíbrio das taxas, eu preciso fazer a taxa de absorção igual à taxa de emissão. E nesse sentido, a taxa de emissão, a taxa de absorção, desculpa, é proporcional, como a gente já calculou, inclusive, usando segunda quantização, aí, grosso modo, é proporcional a uma constante que vem lá da mecânica quântica, que seria o 2π sobre h cortado, o módulo do gama quadrado, é esse número que está aqui, vezes quantos estados de fótons existem na cavidade disponíveis com aquela frequência ômega, e aí vezes quem? Vezes a população do estado de menor energia vezes o número de fótons. Bom, aqui é simples de entender o seguinte: se você tiver que absorver fótons e não tem fótons presentes para absorver, não tem esse Nzinho presente para absorver, não vai haver absorção. Então depende do número de fótons presentes, N. Tá? Mas, por outro lado, se toda a população de partículas estiver no nível 2 e o N1 for zero, não há como absorver, tá? Porque a
absorção só ocorre com o trânsito do menor para o maior valor de energia. Se você tiver os estados de menor energia desocupados, não há como haver absorção. Por isso, a taxa de absorção é proporcional a este produto que aparece aqui. Ocupação do nível inferior vezes o número de fótons. E vezes a densidade de fótons na cavidade aqui. Tá? Essa densidade de fótons ela pode ser calculada de maneira bem simplificada da seguinte maneira. Olha, pense que você tem condições de fronteira. Eu vou voltar aqui para o quadro que eu acho que fica melhor de fazer essa análise. Vou fazer uma transição aqui. Veja só o seguinte, tá? Imagine que você tem um comprimento L, né, de uma corda para pegar uma única dimensão. Qual é o mínimo valor de número de onda K possível? Ele deve ser proporcional de alguma maneira a 2π sobre L, ou π sobre L. Aí depende de qual é a condição de contorno que tem aí. Mas é proporcional a esse fator π sobre L. Se você quiser colocar, por exemplo, um cosseno aqui, indo de menos L sobre 2 até mais L sobre 2 sobre o eixo x, tá? O cosseno de kxx vai ser igual a zero nos extremos, em L sobre 2 ou menos L sobre 2, se você tiver a condição de kxl sobre 2 igual a um múltiplo de π sobre 2. Daí você vai ter que o kx é um múltiplo de π sobre L, né? Basicamente essa é a conta que a gente costuma fazer. Então, em essência, o menor intervalo do ΔK, eu preciso lembrar aqui, por exemplo, que o Kx é π sobre L ou 3π sobre L, tem que ser um múltiplo ímpar. Então, o menor dos ΔKs, a separação entre um ponto em K e outro ponto em K, é 2π sobre L, né? Se você pegar m igual a 3 menos m igual a 1, você vai ter um fator de 2. Então, o menor dos ΔKs é 2π sobre L. Tá? Bom, agora eu tenho ainda a relação de dispersão que me diz que a somatória de kx quadrado mais ky quadrado mais kz quadrado, isso tudo aqui tem que ser igual a ômega quadrado sobre c quadrado, que é igual ao valor de k quadrado. Essencialmente isso. Isso aqui no espaço K, se eu for fazer um gráfico disso aqui no espaço K, onde eu tenho kz, kx e ky, isso aqui me dá uma esfera, onde eu vou mostrar aqui apenas um dos quadrantes, tá? E essa esfera, ela tem raio K, mas agora eu quero saber quantos estados estão disponíveis em torno desse K. Então eu vou pegar todos os estados disponíveis que estão dentro de uma casca esférica que vai de K até K mais ΔK, ou K mais dK. Tá? Então, como é que eu sei quantos estados tem aqui dentro dessa casca esférica? Bom, primeiro eu vou calcular o ΔN e vou dividir pelo volume de um único pontinho desses aí. Como um pontinho desses aí ele está envolvido por um cubo de lado ΔK, eu sei que o volume no espaço K é ΔK ao cubo, simplesmente, para simplificar a conta. Então, o ΔN, quantos estados eu vou ter aqui? Desculpa, quantos estados eu vou ter aqui? É o volume da casca dividido por ΔK ao cubo. E o volume dessa casca é simplesmente o volume da esfera maior, que é 4π K mais dK elevado ao cubo sobre 3, menos o volume da esfera interior, ou seja, é a esfera de fora menos a de dentro. E ainda vou multiplicar por um fator de 2 que vem da polarização. Eu posso ter polarização mais ou menos, né? A polarização do fóton é ou circular direita ou circular esquerda, ou vertical ou horizontal, se você quiser, em termos de linear. Então, o volume dessa casca, como o dk é muito pequeno, vai ser igual, então, a 4π, na expansão binomial aqui, 4π k cubo sobre 3, menos 4π sobre 3 vezes 3
K quadrado dK, é o produto, é 3 vezes o produto do quadrado desse com aquele, mais 3 vezes esse com o quadrado do dK, só que o dK estamos assumindo pequeno, então vou desprezar todos os termos seguintes da expansão, menos 4π sobre 3k elevado ao cubo. Note que esse fator desaparece, o fator de 3 também desaparece, e você vai ter então isso aqui, 2 vezes 4π, 8π, k quadrado dk, dividido por esse intervalo, que é 2π sobre L elevado ao cubo. Então esse aqui é o ΔN, né? É o número de estados dentro de um intervalo entre K e K mais dK. Aí, naturalmente, que você pode passar tudo isso para a frequência, só lembrando que K é ômega sobre C e que dK é d ômega sobre C, né? Já que eles são diretamente proporcionais. Então eu posso voltar para os slides aqui. Então, essencialmente, é isso que está escrito aqui, e aí eu posso determinar finalmente a densidade de fótons dentro da cavidade, né? A densidade de fótons por unidade de frequência, a densidade de estados de fótons, né? Esse cara faz o mesmo papel da densidade de estados de elétrons, só que para fótons, isso dentro de uma cavidade. Então eu estou imaginando uma cavidade cúbica de dimensão L e eu pergunto, quantos modos possíveis tem na frequência ômega? Tá? Qual é a densidade de estados possíveis de ocupar na frequência ômega? E a resposta é essa quantidade que está bem aqui, olha. Ela vale o dN dividido pelo d ômega. E isso dá o fator 8π ômega quadrado sobre o fator que está aqui, que é o ΔK ao cubo. E aqui esse fator de velocidade da luz ao cubo, ele apareceu justamente porque eu troquei K quadrado dK por ômega quadrado de ômega, e aí para cada um desses fatores aparece um fator de 1 sobre C. Então é por isso. Ou seja, K quadrado é ômega quadrado sobre C quadrado, e d ômega o dK é o d ômega sobre C, por isso C cubo. Bom, essa densidade de estados vai entrar na lei de Planck. É interessante, se você for parar para pensar, que quanto maior a frequência, maior é o número de estados disponíveis. Por que disso? Se você pegar uma frequência muito pequena na cavidade, é provável que uns poucos valores inteiros de M, N e P satisfaçam esta equação que está aqui. À medida em que você aumenta a frequência, você tem mais combinações possíveis de inteiros M, N e P para satisfazer esta equação aqui, que é uma equação de uma esfera, né? Então, basicamente, os pontos possíveis são as soluções que estão aqui e que satisfazem essa condição bem aqui. Seria mais ou menos essa ideia. Então, a taxa de absorção, ela depende desse número de fótons, do número que é um parâmetro do sistema, é um parâmetro mecânico quântico do sistema, e do produto entre a população no nível 1 e o número de fótons. Então, essa é a absorção. A emissão, como a gente falou, essa taxa intrínseca aqui, esse parâmetro intrínseco, ele é igual, seja para emissão ou para absorção, e ele envolve quem? A densidade de fótons, e aqui, para que você tenha emissão, é necessário que tenha alguém no nível de maior energia, por isso proporcional a N2. Mas na emissão, se tiver alguém no nível 2, eu posso ter emissão estimulada com N, que está aqui, ou espontânea. Mesmo que não tivesse nenhum fóton, poderia ter uma emissão. E o sistema voltaria para o estado fundamental. Igualando essas duas coisas aqui, a gente encontra o N de ômega do equilíbrio, que é a lei de Planck, basicamente, é a densidade de fótons, ou o número de fótons na condição de equilíbrio, e a lei de Planck, que é basicamente esse produto, N de ômega vezes ρ de ômega, ou seja, é a densidade de fótons na cavidade, ou seja, é a densidade de estados de fótons
com frequência ômega vezes o número de fótons ou a probabilidade de ocupação daquele estado naquela frequência ômega. Essencialmente, essa aqui é a função de distribuição de Bose-Einstein que foi descoberta originalmente pelo Planck nessa avaliação da radiação do corpo negro. Então, em equilíbrio, um corpo ele tem esse espectro de emissão aqui, essa função espectral associada. Essa função espectral associada ela aparece mostrada nessa figura, em que você pode ver essa curva que está em preto aqui, é a curva clássica de Rayleigh-Jeans. Ela desconsidera esse aspecto aqui quantizado da radiação, e aí você teria simplesmente um fator de ômega quadrado para a densidade de fótons numa cavidade. E isso produz uma catástrofe para frequências muito altas, porque cresce de forma parabólica. Isso é chamado de catástrofe ultravioleta. Tá? Mas, via de regra, a temperatura afeta a magnitude e a frequência de pico da emissão. Tá? Esse deslocamento dos valores de menor para maior frequência do pico, aqui, pico da emissão, e a maior magnitude, tá? Foram estudadas e o Planck, conhecendo as curvas experimentais, conseguiu deduzir a função teórica para explicar esse resultado aqui. Então, se você tiver um corpo a uma certa temperatura, esse corpo possa ser considerado um radiador universal, um corpo negro, ele vai ter esse comportamento. A curva em vermelho é a curva de menor temperatura, a curva em verde é a de temperatura intermediária e a curva em azul é a de maior temperatura. Então, aumentando-se a temperatura de um objeto, a emissão térmica desse corpo aumenta. E aumenta em magnitude, a área da curva é maior, naturalmente, e aumenta em valor de pico, ou seja, um corpo numa certa temperatura, ele pode se apresentar avermelhado, se você, digamos que ele esteja incandescente ali, em uma clara emissão. Se você aumentar a temperatura, ele vai para o esverdeado e para o azul, digamos. Grosso modo, falando grosso modo. Esse deslocamento para maiores frequências, ou seja, para menores comprimentos de onda da radiação, que é característico do espectro de corpo negro, já era conhecido e é chamado lei de deslocamento de Wien. Ou seja, maior temperatura, maior é a amplitude do pico, maior é a frequência do pico, maior é a energia do fóton no valor de pico da emissão de radiação daquele corpo. Tá? Um detalhe importante que eu já mencionei é que para você obter um laser, por exemplo, você tem que tirar o sistema dessa condição de equilíbrio. É necessário inverter as populações, fazer o N2 maior do que o N1, e aí você vai poder ter um efeito de, já até existe um termo em português que eu já ouvi utilizarem, um efeito de lasamento, né? Um efeito laser. Tá? Bom, essa aula aqui, ela demonstra, ela introduz os conceitos mais simples da optoeletrônica e estuda principalmente esses processos de interação da radiação com a matéria. Na próxima, a gente vai falar de vários processos ópticos em geral, tá? Então, fica para a próxima aula. Até a próxima, pessoal. Encerramos por aqui essa aula.